Então agora eu quero concentrar com vocês quais são as coisas que realmente atraem o investidor. Preparado? Anota aí. Pega aí o caderninho e já anota aí. 3 coisas básicas, tá? 3 coisas básicas que sustentam 90% do processo decisório dos investidores. Primeiro, o mercado, obviamente. Então, se o mercado é promissor, você tem, por natureza, um espaço em que pode receber mais ou menos investimentos. Então, o mercado sendo promissor, ele por si só já ajuda bastante. São os mercados que estão em evidência aí, inteligência artificial, fintechs, né? Então são os mercados aí que estão em evidência e que têm grande potencial, ok? Segundo, o modelo de negócio da sua startup. Então olha que interessante. Começou com o mercado, depois a gente vai ver a sua startup, mas não estou dizendo os seus produtos e serviços. Não são os produtos e serviços. É um modelo de negócio. Como é que a sua startup ela vai monetizar? Como é que a sua startup vai operacionalizar? Lógico, quais são os produtos e serviços ao final, beleza, tudo bem, mas qual que é o modelo de atuação do seu negócio? Como é que ele foi desenhado? Porque às vezes o grande diferencial está na forma como a sua startup atua frente ao mercado. E o terceiro item, que é o mais importante de todos, que o peso é o maior, principalmente dos investidores aí já calejados, aqueles que já conhecem, né, tudo mais. E anota que esse é o mais importante de todos. E a resposta está no espelho. Você empreendedor, tem o maior peso no processo de tomada de decisão de um investidor. Ele quer saber se você, empreendedor, reúne as condições e características necessárias para que o negócio cresça. Aqui é um ponto muito importante. Você pode ter negócios fantásticos em mercados extremamente promissores, conduzidos por pessoas incompetentes, que vão fazer com que morra o negócio, não importa quão bom seja ele. E você pode ter mercados, às vezes, desafiadores, bastante competitivos, né, com muitos players, e que determinados negócios crescem bastante, porque os empreendedores são resilientes, são criativos, eles aguentam o tranco, eles realmente batalham, eles estão focados no negócio. Essas 3 questões, mercado, modelo de negócio e empreendedor, posso dizer para vocês, aí cada investidor tem o seu jeito, mas aqui responde 90% do processo de tomar decisão de um investidor, se ele aceita ou não investir no seu negócio. Lógico, existem algumas outras variáveis, como por exemplo, equilíbrio da carteira de investimentos, balanceamento, né, da carteira de investimentos. Por exemplo, eu estou carregado em muitas fintechs, agora eu quero fazer investimento em outros setores. É meio como não colocar todos os ovos, né, no mesmo cesto. Né? Então, eu quero agora, né, fazer investimento em área de saúde, ou na área de segurança, ou na área de educacional, né? Então, fintechs, edutechs, healthtechs, né? Então, às vezes o investidor naquele momento ele alcançou o patamar, já que tem 10 startups investidas, ele já investiu em 7 fintechs, já não convém ter mais uma fintech. Então, é um balanceamento, um equilíbrio de carteira apenas para minimizar o risco, ok? A outra é o setor mesmo, né? Às vezes o investidor ele não gosta daquele setor, ele não conhece aquele setor, ele não confia naquele setor, ele não acredita, simplesmente assim. Então, por exemplo, meu sócio ele é um cara que é voltado para fintech, ele gosta de fintech. Então a gente fica discutindo lá, né? Eu tenho algumas outras, eu gosto de fintech com certeza, mas tenho outras preferências. Gosto do ramo de saúde, gosto do ramo de fármaco, gosto do ramo educacional, né? E ele gosta de fintech. E aí às vezes a gente fica aí no embate ali e fala assim, não, fintech é um ponto interessante, ele tem a razão dele, tem o direcionamento. Eu gosto de balancear mais a carteira. Então, nesse sentido, por exemplo, se eu tivesse já com as 5 empresas de saúde investidas, provavelmente eu estaria direcionando, por mais que eu gostasse, eu estaria direcionando para um balanceamento de carteira. Okay? Mas tem a questão da escolha dos setores, tem a questão de você conhecer os setores e tem um momento de mercado, obviamente. Tem determinados momentos do mercado que existe, né, a mão pesa mais em determinados setores, às vezes por uma questão de moda, às vezes por questão até de
de embalo mesmo, né, na Cetan. Então agora é a bola da vez. Por exemplo, as inteligências artificiais agora estão em evidência, então tem muita gente fazendo investimento em inteligências artificiais, e às vezes você tem aí, principalmente grandes fundos, que acabam direcionando isso aí conforme momentos de mercado, certo? Então tem essas outras variáveis, mas o peso, mercado, modelo de negócio e empreendedor tem realmente uma representatividade muito grande. Aí o percentual cada um vai ter, né? Eu considero que 90% da minha decisão se baseia nesses 3 aspectos. E desses 3 aspectos, mais da metade se dá para o empreendedor, ok? Então você tem digamos, o controle está na sua mão, né? Você como empreendedor, você como negócio, eu diria que você representa a maior parte, de fato, do processo decisório. Ou seja, eu quero enxergar em você se, de fato, você e os seus sócios, né, reúnem as condições. Que condições são essas? Primeiro, resiliência. Né? Tem que ter resiliência, tem que aguentar o tranco, tem que saber lidar com o não, até porque não você vai receber muito mais vezes. Eu chuto que você vai receber 999 nãos e um sim. Então, o indivíduo tomou um não uma vez, 2 vezes, na terceira vez já desistiu. Muito desistem na primeira. Nem vou contar isso. Isso aí, desistir, não, eu insisti 10 vezes. Eu falo assim, insistiu pouco. Só falta agora 990 só, né? Porque são 1000 vezes, vai ter que tentar 1000 vezes. Então, essa questão da resiliência. Depois, o conhecimento do mercado, obviamente. Você tem que ser um especialista no mercado que você atua. Não adianta não ser especialista, né, na startup. Tem que ser direcionado, tem que saber o que você está falando, tem que conhecer o mercado. Ou você, um dos sócios, né, ou enfim, você é um conjunto de sócios, tem que ter bastante conhecimento disso, tem que, principalmente se for uma pessoa que esteja em evidência daquele mercado, não precisa ser famoso, se você realmente convive, né? Por exemplo, você fez lá uma startup do ramo de saúde. Se você for um atuante no mercado de saúde, ótimo, excelente, você está dentro do sistema lá, você está dentro daquele ecossistema, você participa, então você conhece o que está acontecendo, né? E o outro ponto é criatividade, né? É importante para gerar novas soluções. E aí vem uma distribuição das competências dos sócios, né? Por exemplo, você tem aí 2 sócios, 3 sócios, e aí cada um dos sócios reúne uma competência específica. É muito interessante que as pessoas não sejam iguais. Então você tem um sócio da área técnica, de repente tem um sócio da área comercial, um outro sócio da área financeira, outro sócio que reúne, por exemplo, é mais calmo, mais ponderado, outro sócio mais atirado. É bem interessante esse equilíbrio de competências, porque isso gera muitos resultados positivos, à medida que no contexto completo aí somam, né? As competências somam. Como sócios, né? Na verdade, tem até conteúdo para isso, né? Os opostos se atraem aqui, né? Os diversos se atraem, realmente ficam nesse sentido. E tem um ponto importante também que eu considero muito, que é a capacidade do empreendedor em resolver, solucionar problemas. Então, se o empreendedor ele é um cara que gosta de resolver problemas, ele soluciona os problemas, que sim, os problemas vão aparecer, né? Os BOs vão aparecer. Então, sim, você vai ter dificuldades, vai ter desafios, vai tomar não, e principalmente, coisas darão errado durante o processo. Faz parte do planejamento. As coisas não vão acontecer como você previa. Como é que você vai lidar com isso? E a gente fica muito atento nessa questão. Por isso que a questão que a gente traduz em dedicação integral, em foco de atenção, na prática não significa que você trabalhe 20 horas por dia na startup, mas sim, quanto que você está disposto, né, a se dedicar a essa startup, porque para solucionar um problema você tem que estar debruçado em cima desse negócio, dessa questão, para de fato se dedicar e solucionar essas questões, né, essas adversidades que vão passar da vida empreendedora. E a gente olha muito isso. O investidor ele quer enxergar isso. E é por isso que, no momento que você faz o primeiro contato com o investidor, a chance de você receber um cheque imediato é 0. E aí o que a gente tem que entender é que é como se fosse um namoro. Demora um certo tempo para que o investidor ele perceba que o que você falou naquela conversa não é apenas uma conversa vazia, não é chaveco, não foi só falado só, né, muitos adjetivos e poucos verbos, né, no sentido de, muita coisa bonita na hora de fazer que é bom não faz. Então o investidor ele vai falar o seguinte, não, tá bom, vamos acompanhar, vou te acompanhar, tá? Vou te acompanhar. E o que ele quer ver quando ele fala que quer te acompanhar? Primeiro, ele quer ter certeza
se o que você falou naquele momento de fato é verdade. Porque é óbvio que você falou tudo de bom. Eu espero que você fale tudo de bom. Tá? Eu falo, meu negócio é isso, meu negócio é aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo, meu sócio é isso, é aquilo, no nosso modelo de negócio. O crescimento desse mercado é espetacular. Você tem que falar essa verdade. Né? Você tem que falar coisas boas. Né? Agora, na medida do possível, né, quanto mais honesto você for nesse sentido, de falar, e a gente está nesse ponto, a gente precisa crescer aqui e tudo mais, né? Então é muito interessante. Agora, independente de você falar ou não, o investidor vai acompanhar o processo. Tá? Você pode falar, você pode mentir, você pode inventar, você pode omitir, não interessa, ele vai te acompanhar por um determinado tempo. Quanto tempo é esse? No mínimo 4 meses. Tá? Dificilmente antes que isso. Raras às vezes 3 meses. Tá? Mas de uma forma geral acompanha com 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Acompanhando a sua startup. Literalmente. Você conversa com ele, faz um feedback, mostra um relatório, ele depois faz mais um contato, você se encontra num evento, depois ele visita seu escritório dele, e a coisa vai andando, certo? Porque ele quer saber se ao longo do tempo aquilo que foi conversado de fato coincide, é verdade o que acontece. Ele vai observar se a maturidade, né, se o desenvolvimento da startup está coincidindo com aquilo que você se propôs a fazer. Óbvio, você não vai crescer da noite para o dia, mas ele quer saber se você é uma pessoa resiliente, você tem dificuldade, você consegue resolver o problema, ele quer ver isso que está acontecendo. Tá? E ele vai observar a maneira como você se comporta, a maneira como a sua startup se comporta e a forma como o mercado está desenvolvendo. E aí ele fica de olho. Vai acompanhar. Se ele tem interesse, ele te acompanha. Você pode ter certeza disso. Ele vai saber, ele vai entender, ele vai acompanhar essas questões. Ainda que ele não ligue para você, tá? Então você sabe, alguém está te observando. Tá? Dito isso, como tem esse intervalo de tempo, é como se fosse um namoro. Então ele vai, né, gradativamente enxergando, né, fazendo essas questões. E ao final, né, desse processo, ele vai tomar a decisão se de fato